Good morning, students and teachers. Oi pra galera de Libras. Here with me, Teacher Eddie. Hello everybody, welcome to another English class. I'll be the moderator, eu serei o moderador. Tudo que vocês escreverem aqui no chat, passarei para Rosana. Então, vamos lá, let's participate. So, Rosana, what are we going to talk about today? Let's go! Então vamos lá, gente. Hoje é a nossa aula de inglês, ela é bem especial, a gente vai falar sobre muita coisa, e aí se vocês tiverem dúvidas, mandem lá para o Ed, a gente vai conversando, os professores também. Mas antes, a gente precisa falar sobre algo muito importante. O nome da nossa aula. Oops, I did it again. Opa, eu fiz de novo. Então, todo mundo já deve conhecer essa expressão, essa frase, que é de uma cantora super famosa e fala sobre enganos, sobre mal-entendidos. Mas para essa aula, a gente vai precisar do nosso material. O que a gente vai precisar, Ed? For this class, you need your notebook, a pen or a pencil, and your booklet, Caderno do Aluno, volume 3. Isso mesmo. Algumas escolas que ainda não receberam o volume 3, o nosso material está todo no repositório, vocês podem acessar, a gente deixa as atividades para vocês resolverem com seus alunos, então não se preocupem com o material se ainda não chegou na escola, ok? Então vamos lá para o primeiro slide, bora lá. Então olha lá, galera, books, stories, language, são livros, histórias e linguagem. Mas vou trazer mais uma frase para vocês que também faz parte do nosso cotidiano linguístico, principalmente em língua inglesa. To be or not to be? That is the question. Então, de onde vem essa expressão? Vem de um livro de um escritor super famoso, o Shakespeare, e o personagem que fala, né, to be or not to be, that is the question, é o Hamlet. Então, ele faz aqui, né, uma fala filosófica, porque ele está todo em conflito. E então, ele traz, se ele fala, e aí, o que vai ser amanhã? Se ele não traz uma fala mais filosófica, a gente não percebe essa dor e esse processo, né, pelo qual de dúvidas que o nosso personagem está passando. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Ed? Queria completar. Noriette, o pessoal aqui no chat já falou aqui de quem é a cantora aqui. O eco que tá rolando aqui, gente, é porque é muito dramático o que está fazendo. Calma que a gente vai arrumar já. Isso mesmo. Então, o pessoal já tá falando aqui da Britney Spears aqui, já pegaram a referência. Que legal. Legal. Ótimo, Ed. Eu e o Ed, a gente estava conversando antes de começar a aula, né? Porque o que tem a ver, né, o Oops, I did it again? Porque quando a gente aprende uma língua, mas a gente leva o nosso contexto cultural, por exemplo, eu sou brasileira, eu tenho, né, os costumes, os nossos valores, e aí quando eu vou aprender o inglês, eu quero pegar esse valor cultural, até linguístico, e colocar na língua inglesa. Um exemplo, eu vou falar para vocês, gente, eu estou em home office. Né? Uma expressão que nós aqui no Brasil cunhamos, né? A gente foi lá e patenteou. O que quer dizer home office para o americano, para o native, né? Para o nativo? Home office é escritório em casa. Então, na verdade, se eu estou conversando com um inglês, com um nativo, como é que eu devo falar? I'm home, I'm in home, and I'm home. I'm working from home. Eu estou trabalhando de casa. I'm working from home. E não in home, né? Home office. Então, a gente precisa entender que essa linguagem ela é super importante. Quando a gente vai usar uma língua estrangeira, a gente deve considerar os valores dessa língua. Tudo bem? Entenderam? Então, vamos lá. Próximo slide. Olha lá. First of all. Próximo slide. Congelei. Então vamos lá. Se o slide não aparecer, a gente vai falando. Primeiro de tudo, assim, eu separei para vocês
3 obras originais em inglês. Então, Romeo and Juliet, Wonder Woman e Everybody Hates Chris. Todo mundo odeia o Chris, Mulher Maravilha e Romeo e Julieta. Então, se a gente pensar no contexto dessas 3 obras, vocês vão falar, ok, todas são produzidas em English language, native, nativas, né? Só que aí, como é que a gente encontra essa diferença de linguagem entre Romeo and Juliet, Wonder Woman e Everybody Hates Chris? A gente vai ter o quê? Primeiro, Romeo and Juliet. It is a love story. É uma história de amor. Então, eu posso usar a mesma linguagem, as mesmas características linguísticas de uma história de amor com uma sitcom, que é uma comédia de situação, como a gente vai encontrar em Everybody Hates Chris? Não. Wonder Woman, a gente tem um livro de aventuras, né? Essa personagem heroína, meio mística, meio deusa. Então, eu não posso, apesar de serem, né, todas histórias produzidas em língua estrangeira, a gente não vai ter a mesma linguagem, não é? Então, a gente precisa entender, para a gente evitar maus entendidos, né, para a gente não falar, ai, meu Deus, que confusão, a gente precisa entender também o que está por trás, né, da linguagem, que são esses valores culturais. Dando continuação, então, só importa o tipo de texto, né? Então, is a love story, a sitcom. Não, a gente tem mais contexto ainda. Então, vamos pensar Romeo and Juliet. A gente tem It is a love story, é uma história de amor. Mas aí, ela foi escrita no século XVI. 16th century. Então, no século XVI, né? E, então, que tipo de linguagem ela traz? Poetry, né? Todo o texto de Romeu e Julieta é feito em forma de poesia. Tá indo aí? That's Ou it. não? Eu tô passando aí os slides aqui, Rosana, pode ficar tranquila. Perfeito, tá. Que para mim tá congelando. Tá bom. Wonder Woman, né, a Mulher Maravilha, um personagem super forte, né? She's a demigod, né? Ela é uma semideusa. Então ela fala em any language, em qualquer linguagem, ela se comunica. Por ter esse poder, então muitas vezes é porque quando a gente vai assistir, né, só o filme é muita informação para passar para os espectadores. Então o que acontece, né? Quando a gente pega os textos, o professor Ed pode até ajudar, né, as comic books, a gente tem essa visão dessa mulher que fala, né, todas as línguas do mundo. E aí, esse é um valor cultural, linguístico, que a obra de arte pode nos passar, né? Aqui no nosso caso, a língua inglesa. Queria completar alguma coisa, Ed? Wonder Woman, she has thousands of years, ela tem milhares de anos de vida, então ela consegue aprender todas as línguas aí, que ela tem mais lindo, tempo, quem né? falou isso? Que lindo! Esse aí sou eu mesmo. Ah, seu fofo! Gracinha! Ok. He's a big fan. He's a big fan. Big fan. Então, e por último, Everybody Hates Chris. Então, o que a gente vai encontrar no Chris, né? A gente vai encontrar o quê? Um jovem, adolescente, estudante, e ele vive numa região específica da cidade de Nova York, que é o Brooklyn, né? Então, e nos anos 80, né? No começo da cultura hip hop, o rap. Quem é fãzão também de Everybody Hates Chris conhece, né? Soundtrack, a trilha sonora. Então, o que a gente vai encontrar? Muito slang word, muita gíria, né? Muitas expressões idiomáticas e the accent, o sotaque característico dessa região. Isso é muito legal. Então, quando eu vou viajar, eu vou arrasar no inglês, né? E aí a gente chega num determinado lugar e acaba encontrando, né? Não compreendendo, fazendo confusão na hora de se expressar. Por quê? Porque não basta conhecer só os aspectos gramaticais, o som, conhecer a gramática, a morfologia. Existe também o quinto elemento, que é aplicar a língua num contexto. Bora lá. Pensando nisso,
a gente tem o texto da Chimamanda. Vocês já ouviram falar da Chimamanda, Ed? Você conhece a Chimamanda? To tell you the Essa... truth, not really. Falar a verdade, Not não. really? Not really. Perfect. É uma moça, ela é sul-africana e ela vem estudar nos Estados Unidos, né? Então, o idioma que ela aprendeu desde sempre foi o inglês, tá? Só que ela teve uma vivência lá no seu país de origem. Quando ela chega para estudar nos Estados Unidos, ela vai encontrar uma primeira dificuldade, que é o quê? Pedir desculpa. Está aparecendo o texto aí para eles? Então, ela diz ali, ó, esse texto, chapter 14, capítulo 14, tá? Esse texto está lá na apostila, no volume 3, na página 120, e também, professores, se vocês quiserem, vocês pegam lá na nossa aula. Então, ela vai estudar e ela vai dizer o quê? Dá para dar um... A gente vai só fazer foco em duas partes, que é sobre a relação de pedir desculpas, né? Da gente se colocar no lugar do outro e entender que o outro está passando por uma situação, né, inesperada. Então, olha lá. They never said, I don't know. They said instead, I'm not sure. Então, olha lá. Primeira coisa. Quando você é ensinado, né, desde bebê, na escola americana, a falar inglês, no contexto Estados Unidos, o que vai acontecer? Se você tem um problema para resolver e o professor pergunta, what is the answer, né? Qual é a resposta? O jovem americano, ele nunca vai responder, I don't know the answer. Eu não sei a resposta, eu não conheço a resposta. Ele sempre vai dizer, I'm not sure. Percebem? Se a gente fizer uma relação aqui no Brasil, quando a gente não sabe a resposta, a gente fala, pro, não sei, não sei. Se o aluno responder para a gente, professor, né, Ed, I'm not sure, pro, não tenho certeza. O que a gente vai pensar desse aluno, Ed? No problem. No problem. Ou então que ele tem duas respostas, né? Ele está em dúvida em outras questões. Então, vejam, a mesma expressão pode ter significados diferentes de acordo com o contexto. Isso é muito importante. Quando a gente vai ler um texto em inglês, a gente tem que ir, né, aberto para perceber essas situações que estão além do uso da língua. Tudo bem? Voltando lá para o texto, tem uma outra questão. Bora lá, dá um clique aí, por favor. Prediction. Olha lá. Por exemplo, quando alguém tropeça, cai, ou acontece, né, algum infortúnio com essa pessoa, aqui no Brasil a gente fala, nossa, né, tá tudo bem, né, você tá bem. E para Chimamanda é costume, lá de onde ela vem, no uso do inglês, dizer, oh, I'm sorry, né, eu sinto muito. Nos Estados Unidos, também eles não falam I'm sorry nessa situação. Eles vão falar o quê? Are you okay? Você está bem? Porque se para o americano você, sei lá, ele tropeçou, né, machucou o pé, e aí você fala, oh, I'm sorry, ele vai falar, it's not your fault, né? Não é sua culpa, por que você está pedindo desculpas? Então, são pequenos, né, pequenas confusões, misunderstanding, que a gente acaba levando quando a gente vai trabalhar com uma língua que não é a nossa. E isso é muito importante para a gente perceber que não basta só a gente se preocupar com o momento em que esse texto foi escrito, em que época, em que lugar, que tipo de situação ele retrata, mas principalmente como a língua é empregada. Tudo bem? Ok? Ok. Então vamos lá. Na situação número 1, Language Focus, a gente tem um contexto. American students, né? Então são estudantes americanos genuínos, native. Uma aula de matemática, math class, e solving a problem. Então resolvendo um problema. Então, I don't know ou
I'm not sure. O que esse aluno americano responderia? Vamos lá, primeira interação no chat. Ele responderia I don't know ou I'm not sure. Se o professor pergunta, where is the answer? Vamos lá, 30 segundos. Ed, se alguém já responder, você pode falar, tá bom? Ok. Vamos deixar a questão então na tela. Então eles têm que responder então entre I don't know, I'm not sure. A Angeliana respondeu já I'm not sure. A Rosélia também I'm not sure. E aí eu até coloquei no chat Chimamanda. Você falou Chimamanda, o nome é difícil a gente memorizar, né? Ela deu uma entrevista faz algumas semanas no Roda Viva aí também. E é a sempre... Chimamanda, sim. E aí ele geralmente é reprisado também lá na TV Educação, no mesmo canal que a gente passa, né? Então é verdade. Então coloquei até já. A Ana Carolina também respondeu I'm not sure. É isso aí, Usana? Perfeito, galera. É isso aí. No Brasil, nós responderíamos o quê? Não sei, né? Bem rapidinho. Lá nos Estados Unidos, desde pequenininhos, eles são levados a responder I'm not sure. Exatamente. É uma construção cultural essa resposta e o uso da língua. Tudo bem? Perceberam? Então, vamos lá. A segunda situação... Bora lá. Spotlight number 2 no próximo. Okay. Isso. Quando você, né, você tá andando na rua, né, walking on the street e tal, e aí você vê um coleguinha tropeçar, né, ou cair, ou ficar em choque, o que a gente vai responder? O que a gente vai dizer para esse coleguinha se ele for americano? Se ele for americano. Sorry or are you okay? Vamos lá, 30 segundinhos, se a galera estiver aí respondendo. A Rosélia já respondeu, are you okay? Aê, beleza! Então, continuando, se alguém tiver alguma coisa para falar, você pode me interromper aí, tá, Ed? Okay. Tudo bem? Então, a gente percebeu, a gente só vai falar sorry, I'm sorry, quando estivermos em contexto com nativos americanos, se nós... Oi, fala, Ed. Quer falar alguma coisa? Não. Não? Se nós tivermos causado algum problema para essa pessoa, se a gente causou alguma dificuldade, por exemplo, se a gente se atrasou, oh, I'm sorry, I am late, né? Desculpa, eu estou atrasado. Então, a pessoa ficou nos esperando. Então, a gente usa I am sorry. Se a gente se sente I feel sorry, né? Se eu sinto pena, se eu me sinto penalizada pelo sofrimento do outro, a gente sempre vai usar Are you okay? Então, o que acontece? A gente precisa entender que falar uma língua estrangeira, a gente precisa compreender todas as relações culturais para evitar oops, I did it again. Então, o que vai acontecer? A gente não vai usar mais home office. O que a gente vai usar? I am working from home. Eu estou trabalhando de casa. Home office foi uma expressão cunhada aqui no Brasil. Tudo bem? A gente tem um videozinho de 50 segundinhos, dá para passar aí? Acho que dá tempo. Bora lá. Um videozinho sobre essas situações de sorry e apologize. Vamos lá. Learn English phrases for apologizing from espressoenglish.net. Number 1. Oops, sorry. Or, sorry about that. Say these phrases for very small accidents and mistakes, like when you step on someone's foot. Number 2. I'm sorry for, I'm sorry that, and I apologize for. Say these phrases to apologize for specific bad things you did. The last one, I apologize for, is more formal. Here are some examples. I'm sorry for yelling at you. I'm sorry that I yelled at you. I apologize for my behavior. Number 3. It was my fault. Say this phrase to accept your responsibility for the mistake.
Number 4. I'm so sorry. Vocês viram? A gente tem, né, as desculpas mais simples, que é quando a gente comete alguns deslizes. Ai, esqueci de te devolver a caneta, então, sorry. E a gente tem as desculpas, né, em situações onde a gente comete, né, uma situação um pouco mais intensa. Então, I apologize, né? É uma desculpa mais forte, mais intensa. Então, isso é muito legal, né? E o uso também dos intensificadores. I'm so sorry, né? Eu peço muito que você me desculpe. Então, I'm so sorry. Se você só, oh, sorry, sei lá, você passa correndo, empurra alguém sem querer, sorry, né? Agora, quando a gente comete uma falta muito grande, I apologize, né? Isso é muito legal. Aí, a gente já está chegando no finzinho da nossa aula, a gente tem duas situações em que vocês vão falar se existe o sentimento de pedir desculpas ou o sentimento de sentir-se penalizado, né? Feel sorry or sorry, a partir da situação que vocês vão ver nas duas figuras. Então, nós temos situation number 2A, então pode mostrar, e a situation number 2B. São duas situações que vocês estão vendo aí no slide. Coloquem no chat. A, it is sorry, and B, it is sorry or I feel sorry. Bora lá, Ed, o pessoal está respondendo. Vamos lá. Vou ficar alternando aqui. fazer um slideshow caseiro. Vamos deixar na tela, então, o pessoal respondendo. Ó, temos lá de novo aqui. A primeira, onde escrever as imagens. Então, ó, we have a woman pointing a finger to the man. Né? Ela tem a mulher. Então, ó, a Vitória já respondeu. Ela tá falando sorry, né? Que ele tá com as mãos aí, né? Com essa mãos juntas, né? Então, né, isso. Aí, sorry, vamos para B agora, né? There's a girl hugging the other. Tem uma menina abraçando a outra, né? Então, vamos ver aqui a situação. A B, a Roseli colocou a B, I am so sorry. E até agora vamos lá, tá? O pessoal tá no sul, tá subindo ainda estão subindo as respostas da A ainda. Vamos deixar a B na tela ainda, então. Para o pessoal. Vamos lá. Sem problemas, você pode me interromper a qualquer minuto. Lá, a Angeliana respondeu, Angeliana, não sei, I feel sorry, colocar I feel sorry a B. É isso, I feel sorry. Então, não é nossa culpa, então, I feel sorry. Eu sinto pena, eu sinto, né, o seu sofrimento. A gente se solidariza, né? Vejam que é um abraço. Na situação 2A, a gente vai ter o quê, né? A mulher point the finger, né? Apontando o dedo, e o homem plead, né? Pedindo lá, implorando, né? A questão da imagem, implorando, né? Que a mulher o desculpe. Então, sorry, too sorry, né? Essa imagem é muito importante para nós. Então, vejam, às vezes não há necessidade da palavra para a gente entender o contexto do uso da língua. Vocês percebem isso? Então, a gente pode expressar, né, esses sentimentos, não causando desconforto de compreensão, quando a gente entende o contexto e o uso da língua, tá bom? Então, para vocês, né, de post-reading, a gente vai deixar que vocês discutam com seus colegas, aí, com seus professores, e mandem para a gente quando é que a gente comete essas confusões, esses misunderstandings, principalmente nas mídias sociais. Contem para a gente, professores, compartilhem, né? No nosso dia a dia, a gente tem muita expressão aqui da língua inglesa. Então, o exemplo do home office é então, aguardo, né, a resposta de vocês. E é isso, a nossa aula está chegando ao fim. A gente hoje falou de linguagem e literature, né, a literatura, sobre contexto cultural, os lugares, as pessoas, o tempo em que a obra foi escrita. Vimos um vocabulário, sorry,
I'm so sorry, apologize, e é isso. A gente tem as habilidades do Oops, I Did It Again, aí para os professores consultarem, e é isso. Thank you for watching this class, and see you next class. Kisses. And Teacher Ed, thank you. Ok, thank you for having me, Rosana. E não esqueçam de avaliar a aula aí para ajudar a gente, sempre melhorar, certo? Vai aparecer o link da avaliação também para vocês. And see you next class. Bye, bye.